Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Tony. E aí, pessoal? Me chamo Jennifer e hoje nós vamos apresentar um podcast sobre Midnight Gospel. O primeiro podcast da Voz Geek. Salve, salve, galera! Vamos aprofundar um pouquinho mais sobre essa série que tá incrível. Estreou agora em 2020 e é uma série que tem tudo para ser um dos carro-chefes aí da Netflix, com muita história, com muita temas polêmicos. E é isso aí. Bom, galerinha, eu sou o Lucas, mas quase todo mundo aqui me chama de Luquinhas. Meu apelido é Luquinhas, na verdade. E a gente vai falar do novo Adult Swim da Netflix, que é o Midnight Gospel. Que não é aquele esquema de Rick and Morty, violência, assassinatos, coisas completamente absurdas. É uma coisa mais como se fosse uma espécie de livro de autoajuda. Pois é, e eu creio que esse é muito a mais no caso da violência que tem no mesmo, porque eu acho que a gente pode absorver tanto, muito em forma, como eu disse antes, Midnight Gospel é uma série que nós temos que absorver de várias formas diferentes. Primeiro a gente assiste normalmente, e você vai ficar super confuso, porque você não sabe se você acompanha o que você está vendo na tela, ou se você escuta. Depois você vai ouvir só como se fosse um podcast de fato, e depois você simplesmente só reassiste vendo as imagens, porque é tudo muito bonito, tudo muito vivo. Por ser Realmente. uma série dos... pode falar, gente. Não pode falar, era só realmente mesmo. Não, tranquilo. É que é uma série completamente animada, com bastante cores, como o próprio Pedro falou. Porque eles são dos mesmos criadores do Hora de Aventura. Por isso que fica uma série cheia de cores, animações, mesmo sendo com assuntos mais filosóficos, ainda assim é uma coisa. Alguns cenários, como obviamente são meio dark, mas são coisas padrões de algumas séries. Ainda assim continua sendo mesmo colorido, um assunto mais. Como se fosse infantil, mesmo sendo uma coisa adulta. E aí, Sim, o Tony mesmo, ele que, acho que, se eu não me engano, ele que me recomendou a série, ou foi o Lucas. E na hora que eu olhei assim, eu falei, não faz muito meu estilo assistir esse tipo de... Porque eu não gostava muito de Rick and Morty, e tem uma outra série também, que é do mesmo criador, e eu fiquei meio assim, cara, eu não sei se eu assisto. Aí eu vi vocês comentando eles falam sobre droga, espiritualidade, essas coisas, eu falei, aí me interessei. Aí eu fui pesquisar droga, você disse droga? E aí eu fui e vi o trailer, como sempre, eu sempre pesquiso o trailer, fui ler a sinopse. No primeiro episódio eu me apaixonei e não parei mais. De verdade, tanto que eu tenho uma raiva de... Meu noivo, ele tem mania de voltar aos episódios, porque ele perdeu um detalhe, eu odeio isso. E eu fiz isso em Midnight Gospel, e eu falei, cara, olha o poder que essa série teve sobre mim, de eu fazer uma coisa que eu odeio muito. Justamente, isso foi muito louco nessa série. Eu fiquei impressionada por ter me feito fazer uma coisa que eu jurava nunca fazer. Vocês entenderam? Uma série conseguiu fazer uma mulher mudar uma coisa que ela não mudaria normalmente. E é muito Olha o poder dessa série. O mais interessante é que a gente está vivendo um ano de incertezas, né? 2020 é um ano que muita coisa aconteceu, a gente já está aí do meio para o final do ano. Parece 2012. E essa série aborda assuntos que faz a gente pensar sobre tempo, sobre religião, sobre o que é certo, sobre o que é errado, e você fica assim meio perplexo pelo jeito que é abordado as coisas. E talvez, se fosse em outros momentos, a gente talvez não pensaria, né? E é como a Jay falou, ela nos força muito para entender talvez aquilo que a gente não imaginava. E aí o que eu acho mais incrível dessa série é que ele fala em temas ditos polêmicos pela sociedade de uma maneira tão sutil e tão agradável que a gente acaba se envolvendo e querendo entender mais, né? Por exemplo, o budismo, a religião no geral, eu nunca imaginei
ver sobre o budismo de uma forma tão diferente como eles abordam, né? Uma forma que não é forçada, uma forma que é gentil, que te insere naquela religião sem você nunca ter passado. E assim como outras, né? Fala sobre magia, que a gente tem ali eles falando da Wicca, só que de um jeito diferente, de uma forma que a maioria das pessoas não conhece, mas eles abordam a Wicca ali de um jeito mais trazendo pro lado humano, né? E é muito interessante isso. Sim, a gente consegue entender do que eles estão falando, mesmo a gente não conhecendo a religião ou o assunto que eles estão falando. Sim, até ele também fala não só dessas coisas de religião ou coisas materiais, como a parte de drogas, mas eles também até falam sobre sentimentos. Tem alguns episódios, tem acho que 2 episódios que eles falam sobre perdão, outro sobre amor de mãe. Eu Sim, acho sim. que Mind-blowing pra caralho. Eu acho que o que mais me impactou, né, nesse sentido, como o Leandro havia falado, no momento que a gente está passando agora de pandemia devido à Covid-19, mano, eu acho que foi o melhor momento possível para ter essa série ter sido lançada, não teria outro momento melhor. E eu gosto muito como você acaba se permitindo conhecer algo novo. Eu acho que nós somos, tipo, da área de comunicação e tudo mais, então a gente acaba se permitindo bastante, mas pessoas que, por exemplo, são até meio que dentro da caixa, em muitos sentidos, elas acabam se abrindo mais para esse tipo de coisa. Sim. E é muito legal. Porque, por exemplo... pode falar. Desculpa, pode continuar. Então, como na parte de magia, quando eles falam de magia, é citado que o livro de magia mais comum é a Bíblia, porque a magia é basicamente uma junção de crenças. Então, você fica muito tipo, caramba, ele não tá desmerecendo uma outra crença falando sobre a própria crença. Então, tipo, eu acho que o respeito que eles impõem em todos os argumentos que é colocado na série, de respeitar tudo que é muito bonito, porque acaba trazendo... Eu aposto que muitos TCCs vão ser feitos com base em Midnight Gospel, até redações do Enem, se duvidar. Isso é verdade. Nossa, não duvido. E eu acho... Pode falar, gente. Pode falar, Leandro. O jeito que a série... Os desenhos, até como o Luquinhas falou, o colorido, e o jeito que é mal desenhado, que é pra gente prestar atenção não nos traços do desenho. Ele é tosco mesmo. Mal desenhado, entre aspas, mal bonitinho. É tosco no jeito de desenhar, se você olhar os elementos, mas é daquela forma que te prender no assunto. Porque, como o Tony mesmo falou, a gente é da área da comunicação e você vê que tem muitos elementos ali que nos prende, né? Nos deixa preso naquilo. Inúmeras linhas criativas. Sim, e é engraçado isso, porque a gente acaba se vendo preso em algo que a gente tá aprendendo. Isso é muito louco. É um grande storytelling, no caso. Tipo, é uma forma de contar histórias que, meu Deus. Sim. O Lucas havia falado sobre o episódio em que eles falam de perdão, e, cara, acho que foi o episódio que... Eu sou suspeita pra falar sobre a série, qual que é meu episódio favorito, mas esse em questão me tocou muito, porque eles falam do perdão, tem até um trecho, assim, que eles falam que... Eu voltei e marquei assim pra me levar pra vida, porque é muito, muito louco. Eles falam que o ato nesse mesmo episódio, tipo, o ato de ouvir, o ato de você perdoar, o ato de você lutar pelas pessoas é um ato único e que muda a vida de todo mundo. E com certeza, porque eu já fui uma pessoa muito obcecada por vingança. Eu sempre falei que se me fazem um negócio, eu quero fazer 2 vezes pior. É sério, gente, eu tô sendo realista com vocês. Por isso que esse episódio me tocou tanto, porque mesmo eu sendo... Não, eu mudei muito, mas mesmo eu sendo uma pessoa que é de Libra e que é considerado um dos signos mais gentis, e realmente nós somos, só que eu tenho mania de devolver com a mesma moeda ou pior do que a pessoa me fez. Então, quando eu vi isso na série... Gentileza, hein? Sim, justamente. Por isso que eu não gosto de tratar as pessoas mal. Só que se alguém me faz mal, eu ficava remoendo aquilo muito tempo, até que eu conheci o espiritismo, e aí com o espiritismo eu consegui entender
o que é o perdão, o que é a vingança, e que a vingança só faz mais mal para nós mesmos, as pessoas obcecadas por vingança. E aí nessa parte da série, acho que a Trude, ela fala sobre o perdão, cara, eu faltei levantar e aplaudir de pé, assim, porque aquilo parecia que tava falando comigo, porque ela fala que o perdão, deixa eu até ver aqui, ela fala assim, o Clancy, ele fala, triste, isso foi tão foda, foi tipo, eu te perdoo, pai, você derreteu, cara. Aí a Trude, sim, mas não significa que eu não tenho coração. Muitas vezes o melhor que podemos fazer pense no perdão como algo para libertar seu próprio coração do rancor, ressentimento, raiva e má vontade. Às vezes é o melhor que podemos fazer. Não vamos amar nosso inimigo, mas não precisamos ficar a vida inteira obcecados com o mal que nos foi causado. O perdão é complicado, gente, e realmente é muito complicado. Só quem já teve que perdoar alguém na vida sabe o quanto que é. Acho que todo mundo, né? Sim, mas sim. sabe o quanto que é complicado e como toca essa parte do episódio. Eu acho que o pior tipo de perdão, que é até citado, é o perdão próprio, porque você perdoar a si mesmo é uma coisa complicada, porque é todo um processo. O perdão tudo que eu acho que o que eu gosto muito dessa série é que coloca muito a entender que a vida é um processo, você não pode adiantar nada. Tipo, até quando você fala sobre morte, você tem que passar anos, às vezes, de sofrimento para você se acostumar com a morte e aceitar que é um processo da vida. E o perdão próprio é uma coisa complicada, porque acaba que perdoar a si mesmo é complicado, da questão, tipo, você não quer... A maturidade é uma coisa que todo mundo gostaria de ter, só que, mano, é foda você pensar, mano, cometi tal erro, e você ficar se culpando, se culpabilizando, mas eu acho que é um negócio que você tem que pensar que quando você perdoa, principalmente a você vai conseguir perdoar qualquer um, e você vai ter um grau de maturidade e vai conseguir absorver demais processos de uma forma muito mais orgânica e melhor na sua vida. Isso é verdade. Sim. Um bagulho que bota ênfase nisso aí é aquela famosa frase da pessoa, tipo, como alguém vai gostar de você se nem você gosta de você mesmo, tá ligado? Sim, claro. E essa é a realidade, porque a gente se pega, né, às vezes pensando, como a gente pode amar alguém ou gostar de alguém se a gente não gosta de si mesmo? E na série, ele tem vários pontos, vários elementos que deixam isso claro, né? E é muito interessante, porque a gente se coloca realmente no que está passando naquele momento. E a gente começa a fazer questionamentos sobre a vida, mas não de uma forma pejorativa, mas de uma forma que você nunca tinha pensado antes. E isso é o mais louco da série. É isso que mais prende você ali. Você fala, caraca, eu tenho que ver de novo, é isso mesmo? E você volta e fala, putz, era isso mesmo? Ou talvez não era aquilo, e você aprende uma coisa nova. E isso é muito louco. E todo mundo, praticamente qualquer pessoa na média da nossa idade, que é adolescente, uma pessoa que em teoria tá na flor da idade, se identifica demais com o Clancy. Porque ele é uma pessoa animada, que gosta de conversar, gosta de interagir, às vezes é preguiçoso também, mas que gosta de pensar em tudo. Podcast. Que também entra em desespero, igual a gente, a parte das vezes. Sim. Sim, verdade. Com todo mundo que não tem dificuldade de interagir. A gente se conheceu assim na faculdade mesmo. Eu, por exemplo, eu e o Pedro, a gente foi os primeiros a se falar. Depois a gente não teve vergonha de interagir com a Jennifer. E depois a gente já puxou, sem contra a vontade do Leandro, puxou ele pra gente. O Hulk, né? Pois é. Realmente, foi desse jeito. É uma série, mano, pra mim é incrível. Já assisti umas 3 vezes. Porque são filosofias muito fortes. São como o Leandro falou, um desenho meio bobo, estilo de desenho bobo. Sim. Várias vezes que, assim, o traço não termina no personagem, ou a cor vaza do personagem. Mas mesmo assim, é um desenho que ele vale mais a pena assistir que o podcast, que a animação é só detalhe. Eu acho... Não, mas, tipo, que nem como eu falei, a animação é uma coisa que não tem como deixar de escapar, porque eles fizeram de uma forma tão incrível que você quer saber o que tá acontecendo no de plano de fundo. E outra, menos no episódio X, que realmente é uma continuidade. Tem alguns episódios que tem uma certa continuidade. Só que... engraçado que eu vi um podcast um tempo atrás sobre a importância da releitura, ou você reassistir algo, tipo, e é engraçado que eles chegaram, tipo, uma concepção que a releitura
é a verdadeira leitura, porque você vai começar a ver pontos que você não tinha visto antes. Em Midnight Gospel, pra você absorver 100%, a gente tem que rever, escutar, e porque é um negócio que te deixa, tipo, que nem a gente tava conversando antes de começar a gravar, e eu comentando sobre aspectos que eu tava tendo insights agora, a gente comentando sobre. E que eu tava tendo insights depois de ter assistido agora, e toda hora tem insights quando eu lembro de Midnight Gospel, porque é uma coisa que se deixasse a gente ia fazer o quê? 10 horas de podcast? Ou até mais? Com certeza, a gente fala demais. É um bagulho que prende na cabeça, né? Uma série... Sim, o Pedro falou sobre a releitura, sobre a gente ver de novo. Tem o exemplo, por exemplo, eu assisto muita série e filme, só que eu vi de novo Grey's Anatomy. E teve um momento que eu olhei e falei, mas cara, eu lembro que quando eu comecei eu odiava esse personagem, e agora eu amo esse personagem, eu consigo entender a visão desse personagem, e eu odeio o que eu amava quando eu vi a primeira vez. Então é a mesma coisa de Midnight Gospel. Tipo, a gente, quando eu voltei alguns episódios, eu falei, não, peraí, mas eu não tinha concordado com isso, porque eu tô concordando agora? Porque foi um ponto que eu não havia prestado atenção, eu prestei e falei, caralho, como assim, velho? Foi engraçado Muito isso da louco. Jay, que aconteceu uma coisa comigo, mas foi ao contrário. Basicamente, eu reassisti How I Met Your Mother, só que eu não gostava de uma personagem, e quando eu reassisti... E quando eu reassisti How I Met Your Mother, eu meio que odiei essa personagem mais ainda, porque eu percebi as merdas que eu não gostava dela. Eu tava imaginando ele falar que gostava da personagem. Não, eu não gostava, e agora eu não gosto mais ainda, tá ligado? Aquela galera que fala que entende o Thanos, que a primeira vez odeia o Thanos, aí depois assiste Vingadores e fala... Assiste de novo, aí, não, eu entendo o Thanos. Agora eu sei porque fiz isso, agora faz sentido. Sim, justamente. Agora tudo faz sentido. O Thanos, fazer, meio preocupante fazer sentido. Mano, também. caralho, o Covid, o Thanos, nossa, agora tudo faz sentido. Bom, você que ainda não viu a série, eu recomendo muito que você veja a série. Ela tá disponível na Netflix, tá a primeira temporada. A faixa etária é maior de 18 anos, obviamente, por se Mas não vão respeitar a faixa etária, né? de assuntos que talvez crianças ou adolescentes em fase de desenvolvimento. Se você conhecer uma criança ou um adolescente que vá conseguir entender, é até uma ótima série, porque faz as pessoas... Eu, com 22 anos, tô redefinindo meus pensamentos, minhas prioridades por conta da série. Então, imagina passar isso para uma criança, sei lá, de 13, 12 anos e conseguir entender isso. Mas também tem a questão da droga. Se você é uma pessoa que tem a mente fechada e não quer que a pessoa consiga entender o mundo das drogas, então não deixe. Amigo, porque realmente não faz a gente esquecer. Sim, com certeza, porque parece que o Clancy tá a todo momento sob efeito de ou maconha ou algum doce psicodélico. Se você pegar pela lógica da série, meu irmão, é um adolescente que faz podcast, que tem um simulador de universo dentro da própria casa. Na verdade, ele tem 30, né? Ele tem 30, exato. Então, só que lembrando que o simulador tem um formato de bunda ou pepeca, eu não sei ao certo, não consegui definir o que é. Eu acho que seria uma vagina. Então, não... Pra mim, o que mais não consegui definir. É o fato dele ter um cachorro que tem uma... Não, mano, Sim. Aquele cachorro é muito, tipo... É engraçado que Midnight Gospel é aquela típica série que tem coisas que, se você parasse pra tentar entender, você ia ficar com raiva porque você não... Só aceita, só acha isso incrível e foda-se. Tipo, é legal, ok. O fato de... No primeiro episódio, por exemplo, o cara vai pra um planeta em pleno apocalipse zumbi, onde diz que quando você é um zumbi, você é mais feliz. Eita porra. Se você for parar pra pensar muito, se você for parar pra pensar nesse dizer, tipo, se você é um zumbi é mais feliz, isso é muito problemático. Vocês conseguem... Pensa esse negócio, esse dizer por um lado problemático, cara. Isso é muito, muito ruim. Nesse episódio que você explanou, eu consigo identificar ali o uso do LSD. Porque fica num efeito de êxtase, você fica num efeito meio que, sou um zumbi mesmo, e ele trata. Então, aquele uso da droga ali em si, vamos dizer, recreativo, mas
pô, tá tudo bem, você tá tranquilo, ninguém vai te julgar, tá show de bola. E aí ele deixa já no primeiro episódio. É bem interessante. Sim. Como o Leandro citou agora, tipo, tem muitas pessoas que têm crise de ansiedade e utilizam coisas como maconha de uma forma medicinal pra ajudar quanto a isso. Tipo, quem tem convulsão até mesmo. Então, como é até citado, mano, droga é bom ou ruim? Depende. É super depende. Depende da sua brisa, realmente. Depende da... O próprio episódio fala que depende do modo que você consome. Uhum. Isso, sim, realmente. Porque, tipo assim, isso foi algo que me deixou muito... Prova recreativa é muito bom, tá ligado? Só que o problema é o jeito que o cara consome. Ele fica tão fora de brisa que tem chance dele morrer nesse bagulho, tá ligado? É que nem assim. Sim. Ó, eu acho que a maconha é como a cerveja, tipo, eu gosto muito de cerveja, tipo, eu gosto de realmente tomar uma latinha, apreciar lá a cerveja, mas tem gente que só consegue beber pra ficar bêbada, tipo... É a primeira vez que eu sei. Então, tipo, é uma coisa diferente, como você realmente tomar um bom drink, porque você realmente gosta, tipo, você vai comer pra... realmente por gula, ou você realmente comer um negócio que você realmente achar gostoso. Então, acaba sendo... Um exemplo disso é aquela galera que mistura vinho com uma espécie de queijo específico. Isso é meio que um uso moderado. E tem aquela galera que pega vinho pra beber 5 litros. Não vou dizer qual que eu sou. Eu não vou dizer que eu sou o que bebe 5 litros. Obviamente eu vou dizer o que bebe, o que pega o queijinho. Tem aquela galera que mistura cheddar com tal coisa. Eu sou o que mistura Cantinho do Vale com Fandangos. Puta que pariu, eu sou aquela que bebe água, é isso. Pode ser, sempre certinho, Tony. A gente não joga. Mano, água resolve todas as coisas. Água resolve todas as coisas. Primeiro, se você quer uma pele mais macia, bebe água. Se você, tipo, quer emagrecer, bebe água. Se você quer se livrar de uma pessoa, se você quiser se livrar de alguém, afoga ela. Bebe água. A parte mijona pode ser doente. Bom. O interessante pra mim, o que realmente eu tenho tudo assim de positivo pra falar, principalmente sobre o primeiro episódio, como o Lucas já havia dito, que eles falam de droga de uma maneira tão responsável. Eu citei anteriormente sobre, tipo, se você é uma pessoa de mente fechada, que não quer que seu filho entenda o que é a droga, porque ele educa a gente. Mesmo que eu já conhecesse as drogas anteriormente à série, eu passei a ter outro pensamento sobre as mesmas. Sobre a maconha, sobre a bala, sobre o doce, exceto, sei lá, não usei cocaína nem crack, velho, mas sobre essas outras, a gente consegue ter uma opinião formada com respeito em relação a essas drogas. A gente consegue entender o lado do usuário, a gente consegue entender o lado da pessoa que não quer usar e não gosta, a gente consegue respeitar a legalização da maconha, a gente consegue ter respeito para com o próximo, entendeu? Então, essa foi não só com essa questão das drogas, mas com todos os assuntos tratados, eles conseguiram passar responsabilidade da maneira que eles falaram. Eu havia dito para vocês no grupo isso, que eu gostei da série em si, porque eles tratam com responsabilidade, com respeito à religião, à opinião da pessoa. Então, isso é o mais importante para mim, isso que eu frisei bastante, e é isso que eu vou sempre falar quando eu quiser, sei lá, que uma outra pessoa assista, eu quiser indicar essa série para alguém. É isso, o respeito, porque hoje em dia, eu tava pensando aqui em casa, foi algo que a série me fez refletir, vocês têm noção do quanta coisa a gente evitaria se as pessoas conseguissem conversar umas com as outras? Vocês conseguem imaginar a dimensão disso, de como, o quanto de coisas que a gente conseguiria resolver com uma simples conversa? Gente, é incrível, e se for parar pra pensar, a gente se sente muito burro, porque são coisas dimensionalmente muito grandes que a gente conseguiria resolver só de você sentar e conversar com alguém. E é isso que a série mostra. Que, mano, conversem, pelo amor de Deus, gente. Exato, tipo, como você citou agora, eu tenho uma amiga que antigamente, até um exemplo quanto a isso, eu sou uma pessoa, mas faz muito tempo, eu sempre gosto de respeitar a opinião da outra pessoa, gosto de entender a opinião dela. Antigamente, eu não era a favor do aborto, eu não era, e eu conversei com uma amiga sobre isso, e tipo, que ela era a favor.
E eu, na época, eu escutei o lado dela e ela escutou o meu. E, tipo, foi uma coisa tão saudável. Eu falei, nossa, que engraçado, a gente debateu sobre isso, não discutiu, tipo... Porque o que falta realmente as pessoas conversarem é ter respeito. Se as pessoas soubessem sentar e conversar e ter respeito, mano, incrível. Eu não preciso que você apoie uma opção sexual, mas você pode sim respeitá-la. Eu não preciso seguir sua religião, mas eu posso sim respeitá-la. E pronto, vamos conversar, vamos entender, porque, mano, muita gente fala assim, aborto é polêmico, drogas são polêmicas, tal coisa é polêmica. Na verdade, às vezes nem é tão polêmico. As pessoas falam que é polêmico só pra não discutir, ou pra colocar um impactozinho. Mas de ter respeito, mano, ter respeito e conversar, como a Jay falou, mano, é uma coisa tão simples de ser feita e as pessoas acabam nem fazendo. Isso é verdade. Sim, e sabe qual é o pior? Sabe qual é o pior disso? É que sabe como eu aprendi isso? Foi com uma coisa bem tosca. Que eu sou corintiana roxa e eu discutia muito na sala por conta de time e sempre dava discussão. Alguém falava de time, de futebol perto de mim, todo mundo na sala olhava pra mim. E eu falava, gente, olha como que as pessoas me veem, tipo, acham que eu vou fazer um puta de barraco, eu realmente fazia. Só que aí eu comecei, só que por que eu agia dessa maneira? Porque as pessoas também agiam de maneira ofensiva comigo. E aí eu queria me defender também, queria defender meu time. E aí foi indo. Só que quando eu achei uma pessoa que sabia conversar comigo de uma maneira que não fosse ignorante, que não quisesse tirar o meu mérito ou o mérito do meu time, e até porque eu também sou mulher, e mulher conversando sobre futebol é uma coisa tipo, bum, homem fica... macho alfa, hétero, fica louco, né? Fala, nossa, mas acho que ela só torce por conta do marido dela. Não, nunca. Até que a gente é time diferente. Enfim, e aí quando eu encontrei alguém que conversou comigo direito, eu passei a me compreender, mesmo torcendo para um time oposto, totalmente ao contrário do meu, eu passei a entender e respeitar a opinião dele, e assim foi com política, religião, sexualidade, aborto, drogas, e assim que a gente vai aprendendo, só que depende da maneira que as pessoas agem com você. Se você for ignorante comigo, eu vou ser ignorante com você. E é assim com todo lugar, gente. É assim que não funciona. Se você é ignorante com alguém, a pessoa obviamente vai ser ignorante com você. Não faz sentido, não. Sim, realmente. Bom, eu queria deixar aqui a minha recomendação para a série. Eu acho que é de grande valia para sua vida. Não importa a sua religião, sua cor, sua classe, nem nada. Assista, você vai aprender como pessoa, vai te agregar no conhecimento. A primeiro momento você pode olhar e pensar que é besta, mas não é. Tá? Vai te trazer muito ensinamento. Tô ansioso pela segunda temporada, acho que com qualquer um aqui. E a gente espera que você veja com os amigos também, é legal pra caramba, pra você ter assunto pra conversar, pra você chegar em pontos como a Jay e o Tony acabaram de falar, sobre a vida, sobre conceitos que eles tinham. Conceitos não, pré-conceitos sobre algo. Pré-conceitos. E depois que conversaram com pessoas que passaram, viveram ou têm ideias diferentes, acabaram puderam, na verdade, né? Abrir a mente, isso é legal. Então deixa aqui minha recomendação para que você assista no The Night Gospel. E é isso, vocês têm mais alguma coisa para falar? Eu tenho muita coisa pra falar. Faço das palavras do Leandro, nosso Hulk, as minhas. E se vocês puderem assistir depois da terceira ou segunda vez, brisado, eu recomendo. Enfim. Sim. Então, vamos fazer os últimos comentários de cada um e fechar, beleza? Beleza. Então, assim, vamos lá. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui, como eu disse, que muitos TCCs e muitas coisas vão ser usadas com o Midnight Gospel, e eu tô muito ansioso pra mais, porque eu fiquei pensando, eu acho que seria super legal ter um episódio sobre educação sexual, sobre sexualidade, apresentar em escolas. Tipo, ou até mesmo sobre drogas, falar disso nas escolas, porque, os professores têm a ciência, tipo, que até muitas pessoas começam a consumir cigarro, maconha, entre outras drogas, outros tipo, entorpecentes, durante essa faixa, tipo, o ensino médio. Muita gente começa por aí. Então, eu acho que o professor não tem que chegar e falar assim, não faça isso. Eu acho que tem que ter uma base mais científica, de ser uma coisa mais respeitosa, tipo, de o professor também entender um pouco sobre isso. Porque é claro que existe, tipo assim, não, é errado porque é legal. Mas, mano, eu acho que quando você começa a entender muito mais, como a gente, que essa série apresenta, você começa a entender mais crenças e ideias, e como tudo é tão leve, tão fluxo, tão orgânico, você começa a enxergar de uma forma tão gostosinha que você quer ouvir a opinião de todo mundo. Sim, realmente. Jay? Bom,
Vai lá, gente. Pode falar, Luquinhas. Fechou então. Bom, pra mim, como todo mundo viu, a gente começou a falar bastante, porque é uma série que toca em vários assuntos que acaba, tipo, você tá falando de uma coisa, começa a ir pra outra que tem a ver com a série também, você começa a falar de outra coisa, porque são assuntos completamente, que são considerados polêmicos, como que na verdade são assuntos normais, que só são polêmicos porque algumas pessoas são chatas, sabe? Implicam, tipo assim, isso aqui tá errado, isso aqui não pode falar, então é considerado polêmico. Mas, mano, falar de religião é um negócio completamente normal. Falar de drogas é um bagulho completamente normal. Não faz sentido você pegar um bagulho que, por exemplo, a maconha é uma planta, tá ligado? É um bagulho que é medicinal, inclusive. Não sei porque, tipo assim, você gerar intrigas de dois lados, políticos e etc., por causa de, tipo, uma planta. Que é medicinal, que tem um uso recreativo, mas em si é uma planta medicinal, tá ligado? Sim. E que causa muita polêmica, né? Infelizmente, no pleno século XXI, causa muita polêmica e realmente desnecessária. Então, para encerrar, gente, como o Lucas, o Pedro e o Leandro falou, a gente recomenda muito essa série e espero que vocês tenham gostado do podcast e a gente vai encerrar por aqui porque, não sei se vocês perceberam, a gente fala demais e fala mesmo, a gente vai mudando uma coisa na outra. Fala muito, Pedro fala mais que eu ainda. Então, eu espero que vocês tenham gostado e espero fazer também mais podcasts. E é isso, gente. Foi como eu falei, como eu havia falado antes, conversem mesmo, conversem, não tirem a ignorância da vida de vocês, passem a repensar mais o que tira tanto o seu sono, porque eu falo uma coisa, eu melhorei muito da minha ansiedade, tipo, 80% depois que eu passei a colocar numa balança o que realmente era importante e o que eu tava surtando por nada. Então, façam isso, Midnight Gospel vai ajudar muito vocês. Então é isso, gente. Obrigado, galera. É isso, gente. Esse foi o primeiro podcast de número 1. Queremos agradecer também ao professor. Primeiro podcast de número 1. Que nos deu essa oportunidade de aprender uma ferramenta nova e entender. Bom, e aí fica a dica para vocês, tá bom? Um abraço e até o próximo. Um beijo, abraço, tchau. Falou, vai de canos! Ei!